Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos estudar a nossa lição, que tem como título hoje Baal Peor. E quando nós lemos Baal Peor, nós sabemos que se trata de apostasia. Então nós vamos ver um período duro, crítico de Israel, quando eles se afastaram de Deus e qual foi a consequência de toda essa apostasia. Moisés, ele estava ali exortando o povo à obediência. Moisés então estava contando a história do passado, o que Deus havia feito, e agora ele estava ali mostrando os estatutos, as leis, que eles deviam de cumprir para poderem possuir a terra que eles estavam agora ali no limite, né? E a terra que Deus havia prometido para eles e para os vossos pais. Então, ele fala ali no verso 3 e no verso 4. Os vossos olhos têm visto o que Deus fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu-o do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor, o vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Moisés, ele estava se referindo a um capítulo dos israelitas que haviam pecado com as filhas dos moabitas. Isso está em Números. Então, volte um pouquinho a sua página aí da sua Bíblia. Vamos lá, abriu, achou. Números 25. Eu vou ler alguns versos, não vou ler todos, mas vocês leiam todos, tá? É um capítulo bem curtinho. Israel, eles estavam detidos em Setim. E o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. E quem eram esses moabitas? Moabita, eles vieram dos filhos de Moabe. E quem era Moabe? Moabe era filho de Ló. E esse filho de Ló foi fruto de uma relação incestuosa com a filha mais velha dele. Olha, por essa prática imoral das filhas de Ló, porque tanto a mais velha como a mais nova enganaram a seu pai, então eles tiveram como filho a Moabe e também Ben-amim. Mas aqui eles estavam no território de Moabe. E lá, as filhas de Moabe, elas começaram agora a convidar o povo para irem para o seu sacrifício e oferecerem sacrifício aos seus deuses. Nós sabemos que os moabitas, eles eram devotos de Astarte, que era uma deusa da fertilidade, que eles chamavam de deusa da fertilidade, e também a Baal Peor, que era um outro deus que eles devotavam, e tinha outras divindades pagãs. Então nós vimos que eles eram um povo bem idólatra. Além de idólatra, eles tinham toda condescendência com o pecado. Então o que eles fizeram? As filhas de Moabe, né, as dos Moabitas, aquelas jovens, belas, bonitas, assim como a irmã White fala aqui no livro Patriarcas e Profetas, dizendo o seguinte: aventuraram-se a ir ao terreno proibido. Olha aqui, nós vimos no verso 2, elas convidaram e o povo foi. Então eles se aventuraram, diz a irmã White, ao ir a um terreno proibido. E eles foram assim laçados pela cilada de Satanás. Eles foram iludidos pela música, pela dança, e eles foram seduzidos pela beleza daquelas pagãs virgens. Romperam assim a fidelidade que eles tinham com Jeová.
unindo-se a eles naquela folia, como se fosse uma festa de carnaval, a condescendência com vinho, bebida e muitas outras coisas, e até como eu posso dizer, as relações ilícitas entre eles tiveram. E aí, isso fez com que aquilo fosse derrubado, o domínio próprio deles. Vejam bem, a paixão teve pleno domínio, eles ficaram com a mente embotadas. E uma vez contaminada a consciência pela depravação, eles foram assim persuadidos a curvar-se diante dos deuses pagãos, aqueles ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares pagãos e participaram assim dos mais degradantes ritos. Olha que triste. E Moisés, então, estava recapitulando isso com eles, que tinha acontecido. E aí Moisés conta que por causa deste pecado, deles terem ido a adorarem a ídolos, o que aconteceu? Muitos deles foram mortos. E diz assim que todos os líderes que encabeçaram o povo, ajudando com que o povo se corrompesse e esquecesse totalmente de Deus, todos eles foram mortos. Então, diz que naquele dia, no verso 9 de Números 25, verso 9, diz que assim, e morreram daquela praga 24.000, e não foi pouca gente, muita gente morreu naquele dia. Então, nós vimos aqui que o povo, eles estavam fazendo aqui o mesmo que as nações pagãs. Algumas vezes, para nós, quando nós lemos, né, que Deus fala, né, como ele pediu aqui para Moisés, que os líderes fossem mortos, né, que ele matasse, e todos aqueles que trouxeram as medianitas fossem mortos, né? Às vezes esses relatos do que aconteceu com o povo de Israel, o povo de Israel eliminando as nações pagãs, às vezes nos deixa desconfortáveis, nos deixa assim, por quê? Por que está acontecendo isso? Mas isso explica muitas vezes a lógica que vem por detrás da ordem de Deus de mandar matá-los. Então nós vimos aí que o povo era idólatra, rebelde, eles eram ousados contra Deus. Então Deus pediu para que eles fossem destruídos. Israel, eles deveriam ser testemunha do verdadeiro e único Deus para aquelas nações pagãs. Eles tinham que ser um exemplo de adoração ao Deus verdadeiro. Em vez disso, que eles fizeram lá em Baal-peor, eles seguiram os deuses pagãos e muitas vezes eles caíam em rebelião aberta contra o próprio Deus, a quem eles deveriam de representar no mundo. Deus havia escolhido aquela nação para ser a nação de Deus, que amasse ao Deus verdadeiro, ao Deus criador. Embora prostituir-se, muitas vezes, ela tem um significado espiritual. As pessoas, quando o povo iam atrás dos deuses pagãos, das práticas pagãs, mas ali em Baal-peor, não. Ali, a história que você lê aqui no capítulo 25 de Deuteronômio, ali a história sugere que o pecado maior ali foi o pecado sexual, foi as relações sexuais do povo de Deus com o povo de Moabita. Satanás, ele se aproveitou
da natureza humana decaída dos filhos de Deus e usou aquelas mulheres pagãs para seduzir os homens. E assim, é óbvio que aqueles homens se deixaram seduzir por aquelas jovens, né, que eram tão atraentes. Sem dúvida, o ato de prostituir-se fisicamente levava também o quê? A prostituição espiritual. Vejam bem, irmãos, então aqueles atos que eles tiveram de estarem ali, naquele ato físico, quando eles fizeram isso, eles também tiveram o quê? A prostituição espiritual, porque eles se afastaram de Deus. Os envolvidos, eles acabavam em práticas de adoração pagã. E eles seguiram a Baal Peor, isto é, os israelitas, de alguma forma, se apegaram a esses deuses falsos. Olha, meus irmãos, eles se apegaram a esses deuses falsos e até se sacrificaram a ele. Eles que tinham que estar ali, ó, dizendo que eles eram o povo que tinha o Deus verdadeiro. Apesar de tudo que lhes havia sido ensinado, eles preferiram jogar tudo fora no calor da luxúria, do sexo e das paixões mundanas. E como isso pode ter acontecido com o povo de Israel? Facilmente. A consciência do primeiro pecado, ou seja, o físico, quando eles já estavam no pecado físico, eles já estavam maduros para cair no pecado espiritual, ou seja, abandonar a Deus. Porque este era o principal motivo de Satanás, para que o povo esquecesse a Deus. Eles já haviam se tornado tão degradados, eles haviam se tornado homens tão idólatras, que mesmo Moisés ali no meio, matando os líderes, ainda um homem israelita levou uma mulher medianita para o próprio acampamento. Olha aqui, ó. No verso 8 você vai ler isso. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher. Porque esse homem se levantou no meio da congregação, vendo ali que estava toda a congregação chorando pelos pecados, que o povo estava ali morrendo, ele ainda ousou a fazer isso na frente da congregação e na frente de Moisés. E os dois foram mortos, o israelita e a medianita. Então, irmãos, nós vimos aqui a que ponto o povo chegou. Então, e Moisés estava ali, falando ali com os filhos desses que já haviam morrido, que tinham passado dos 40 anos lá no deserto, né? Então, nós vimos que eles não estavam entendendo o que Deus havia pedido para eles. Eles tinham que ser modelos. E Deus, hoje, não é diferente para conosco. Deus, Ele quer que nós sejamos santos. Santos, santidade deve ser o nosso nome. Nós devemos ser santo, porque Deus é santo. E Ele pede a nossa obediência. Ele quer que nós sejamos o povo que as pessoas olhem e digam: olha, esse povo, eles têm e creem no Deus verdadeiro. Israel, ali, Moisés falando para aquele povo que estava ali nos limites da entrada de Canaã, Moisés fala que Israel, eles deveriam de voltarem para o Senhor, né?
voltar para o Deus verdadeiro, o Deus criador do céu, da terra, né? Eles deviam de atender à voz de Deus. Olha aqui lá em Deuteronômio 4, no verso 30, ele disse, Moisés disse, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim dos dias, te virarás para o Senhor teu Deus, e ele ouvirá a sua voz. Olha aqui, então, Moisés faz um convite para o povo, para que eles voltem, que eles deixem o pecado, que eles deixem de ser idólatra, né? Porque se eles ouvissem a voz de Deus, eles seriam o quê? Uma nação que iria florescer, elas iriam realizar grandes realizações com todos os seres humanos. Deus, o Criador, ele deu a receita para a vida por meio da lei, por meio de estatutos e para que nós aprendêssemos, entendêssemos que o Criador, ele conhece a cada um de nós e ele sabe qual é a fórmula da existência do povo de Israel e o Israel também literal. Deus ama essa nação, Deus ama o seu povo que é fiel a ele. Vamos orar? Pai querido, que ao ouvirmos a história, relembrando a história de Moisés com o povo de Israel, que nós possamos, Senhor, tomar isso em mente e entender que o Senhor é o único, é o Deus santo, é o Deus verdadeiro, é o Deus criador. Que nós possamos olhar para esses exemplos e guardarmos no nosso coração e assim, Senhor, nós amarmos a Ti todos os dias de nossas vidas, que nada nos faça nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos olhar para o centro, olharmos para a cruz do Calvário, aonde Cristo Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Amém.